Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 7 de maio de 2025, é quarta, e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, é o deus mensageiro. Ele vai reger a nossa comunicação, vai falar sobre os meios, então, de comunicação, de transporte. Na mitologia, Hermes, ele tem asas na cabeça e nos pés, então tá sempre voando por aí, igual a nossa mente. Então tá muito relacionado com a nossa mente. Então, olhar para Mercúrio no nosso mapa, muitas vezes a gente consegue entender como que é esse nosso processo de tradução, de racionalização, de entendimento, de compreensão das coisas. Até também a gente consegue ver os nossos interesses intelectuais, a forma como a gente se organiza também. Então, é bem interessante a gente olhar. Mercúrio rege o signo de Gêmeos e de Virgem, então as áreas no seu mapa que você tem esses signos, todo mundo tem todos os signos. As áreas da sua vida que você tem esse signo, você pode sentir essa regência, então, de Mercúrio, muitas vezes essa busca de movimento, essa curiosidade, essa busca por aprendizados, né? Tá sempre ali curiosa, querendo conhecer mais, saber mais, entender mais, tá? E Mercúrio, ele tem o seu júbilo na casa um, então a casa onde ele fica mais alegre, né? Se você tem o Mercúrio no mesmo signo que o seu ascendente, é um posicionamento muito bom. E no céu de agora, o Mercúrio está em Áries, que é esse signo primeiro, vai falar sobre agilidade, sobre rapidez, sobre impulso. Áries é regido por Marte, exalta o Sol, então tem qualidades muito semelhantes a esses dois astros, né? Marte, o deus da guerra, do combate, o Sol, que é o nosso astro-rei, vai simbolizar a autoridade, governo de si. Então, esse trânsito é um momento muito de ação, da gente fazer muito, o que a gente até já tem clareza há muito tempo, e às vezes precisa agora me faltou a palavra, mas essa pontada ali, sabe? Para ir esse encabeçar mesmo, esse abrir caminhos para si. E o Mercúrio ele vai ficar em Áries até sábado. No sábado ele já vai ingressar em Touro, em que já dá uma acalmada, já dá uma freada na mente, porque Touro tem toda essa questão, essa relação com o ritmo natural, com o nosso corpo, com as estações da natureza. Então traz muito essa percepção assim das coisas materiais. Então a gente se volta para a Terra, traz um aterramento, enquanto Áries é esse fogo que está sempre ali. Iniciando, começando, porque Áries é um signo cardinal. Os signos cardinais têm muito esse impulso de começar, de iniciar, enquanto Touro é um signo fixo, tá? Então já tem essa tendência de aprofundar, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então pode estar trazendo bastante agilidade mental. E pensando que hoje a Lua está em Virgem, amanhã ela já vai para Libra, mas ela segue crescendo no signo de Virgem, então a Lua vai falar sobre o nosso corpo, os nossos hábitos, nossos comportamentos, ela rege o clima, o humor, o ritmo do dia. Então, olhar para o signo da Lua é importante para a gente se entender muitas vezes emocionalmente. Então, a Lua está crescente, no domingo ela vai ficar completamente cheia no signo de Escorpião. E estando no signo de Virgem, favorece muito esse olhar para as questões práticas da vida, tudo que é material e precisa de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de melhora, tem essa capacidade de adaptação às circunstâncias, tá? Virgem, dentre as partes do corpo, rege o ventre, o intestino. Então, a gente pode pensar nesse simbolismo mesmo de como a gente assimila, de como a gente faz a digestão emocional ou mental, física também das coisas, né? Em todos os sentidos mesmo. Que mais que eu ia falar? Muitas vezes a gente, acho que isso eu trouxe ontem também. Virgem a gente relaciona com o mito de Astreia. A gente também pode relacionar com Dique, com Deméter, mas a Astreia, ela porta uma balança. Então, ela tem a relação com a constelação de Libra. Então, pode ser esse momento da gente avaliar, esse hábito é útil, esse comportamento aqui, ele tá me ajudando no meu dia a dia? Tá sendo eficiente, sabe? Então, e também pensar em novos hábitos, até pensando que a Lua tá crescendo. Então, traz esse movimento de crescer. E 1h50
A Lua ela fez um trígono com o Sol em Touro. Então, sempre que os luminares eles se veem, eles se encontram, lembrando que aspectar é ver, é enxergar, é se relacionar. Então, sempre que eles se veem por esse aspecto de harmonia, que são os trígonos são mais fortes, também tem os sextis, é como se tivesse um acordo entre partes nossas. Então, o Sol a gente pode pensar nesse aspecto mais externo, a Lua nesse aspecto mais interno. Então, o Sol mais Yang, a Lua mais Yin. Então, tem um fluir ali entre essas questões materiais. Então, a gente pode ter trazido luz, enxergado, reconhecido, muito dessas questões que vão nos trazer estabilidade, segurança a longo prazo, pensando nesses pequenos hábitos, nesses pequenos rituais do nosso dia a dia, tá? Então, questões tanto de saúde, que envolve o seu corpo, quanto de dinheiro, quanto da sua rotina, essas questões de ordem, de organização, tá? Então, pode ter facilitado muito. Então, penso que esse aspecto, trazer muito essa clareza sobre essas questões de organização, de produtividade, até pensando no que você intencionou também ali no começo da alunação, da lua nova em touro, né, que já vai fazer quase 2 semanas. Então, esse se movimentar em direção a isso, tá? E 13h30, né, 1h30 da tarde, a Lua ela vai fazer uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Júpiter é esse planeta que representa grandes bênçãos, sortes na nossa vida. Num sentido macro, muitas vezes fala sobre educação, fala sobre leis, vai falar sobre figuras assim relacionadas à religião, à espiritualidade, até grandes mestres, já que Júpiter também vai falar sobre faculdades, universidades, então às vezes professores, e está no signo de Gêmeos, que é o oposto de onde ele se sente melhor. Júpiter fica muito bem, ele se sente em casa quando está em Sagitário. Quando está em Gêmeos, tem uma certa dificuldade ali, e até pensando nessa quadratura, que é um aspecto de tensão, de satisfação, é como se tivesse assim várias informações e a gente não está conseguindo dar conta. Às vezes não sabe nem como o que fazer com tanta informação, tá? Então, Júpiter, às vezes, ele pode representar um exagero, uma insatisfação, tá? Principalmente quando vem aspectando algum astro por quadratura. Então, pensando que a Lua fala sobre as nossas emoções e Júpiter, quando tá mal, ele pode falar sobre exageros, então às vezes há exageros emocionais, né? Às vezes traz impulso, no sentido, comer por impulso, gastar por impulso, ou exagerar assim emocionalmente, às vezes no sentido de ai, não se sentir suficiente, sabe? Não se sentir merecedora, sentir que não tá pronta, tá? Pode trazer essas questões. Então, eu diria, para lidar com isso, a Lua em Virgem traz toda essa questão de organização, e tanto Virgem quanto Gêmeos são regidos por Mercúrio, então eu penso que pode trazer assim uma direção, mesmo com toda essa confusão, vamos dizer assim, né, que pode trazer dispersão, às vezes até excesso de expectativas. Acredito que é buscar focar em uma tarefa por vez, sabe? Ou, sei lá, 3, 4 tarefas no dia. Porque esse aspecto, às vezes, é aquela tendência, vou dar conta de tudo e às vezes não dou conta de nada. Não faço nada, sabe? Às vezes até esse excesso de otimismo que daí não, você não sai do lugar, tá? Então, acredito que é isso, focar em alguma meta que você quer implementar, focar em um hábito que você já está postergando há muito tempo, sabe? Ai, eu preciso organizar as minhas finanças, eu preciso escrever sobre as coisas que eu preciso aprimorar, eu preciso perceber o que que eu preciso aperfeiçoar na minha saúde, no meu dia a dia. Tem um canal do YouTube e do Spotify que eu gosto bastante, que é sobre rotina. Como... Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Em Busca da Rotina Perfeita, que eu gosto bastante, que traz bastante dessas reflexões, assim, sobre como lidar melhor com a rotina. Então, eu indico para vocês, porque traz bastante desses entendimentos de uma forma leve, né? Então, às vezes, a gente precisa refletir sobre a forma como que a gente lida no nosso dia a dia, porque é isso que vai resultar em grandes obras, vamos dizer assim, né?
Então, eu acho interessante a gente pensar nesse mínimo, nessas pequenas ações, tá? É, eu li o último texto que ela postou, que ela falava sobre como muitas vezes a gente estar fazendo coisas em conjunto, no sentido assim de ter às vezes alguém por perto, isso muitas vezes facilita a nossa ação. Então, eu vou estudar no meio de um café, ou eu vou fazer um trabalho, só que tem pessoas ali à minha volta. Então, de alguma forma, eu sinto essa energia ali de apoio, sabe? Então, assim, às vezes tem algumas técnicas que a gente pode ir testando, né? Então, eu acho bem interessante esse canal, assim, porque ela traz bastante reflexões. Então, fica a dica. E que mais? 9h30, 21h30, a Lua vai fazer um trígono com Urano. E o trígono, então, é esse aspecto que ajuda a fluir. Urano, é esse aspecto que pede muito essa quebra de rotina. Então, até pensando que, que quando a Lua estava em Leão, a gente teve essa quadratura com Urano, que às vezes são essas questões assim que nos trazem uma sensação de desconforto por sair da rotina. O trígono ele já vai trazer essa vontade, assim, esse impulso de se libertar. Então, às vezes você percebe, nossa, eu não aguento mais fazer isso da mesma forma. Já tô cansada da minha rotina, já tô cansada desse jeito. Preciso testar, nem que seja uma coisinha pequena, assim, algo novo, sabe? Então, eu acho que é pensar ali nesses hábitos, né? Se você já listou as coisas ali que precisam ser aprimoradas, aperfeiçoadas no seu dia a dia, que precisa de mais ordem, de mais organização, agora pode ser o momento de você pensar em pequenos hábitos diferentes, sabe? Então, acho que ler às vezes sobre hábitos, né? Sobre como construir hábitos pode ser interessante e buscar então essa quebra, né? Pequenas quebras ali de hábitos, quebras de padrões de comportamento, tá? Deixa eu ver o que mais, acho que é isso pro céu de hoje. Amanhã a gente vai ter uma posição, a Lua fazendo oposição com Saturno, que vai ser 1h11 da madrugada. Então, depois até da quadratura com Júpiter, a gente já pode ir sentindo esse aspecto de Saturno, que pede muito é uma consciência dos nossos limites, né? Então, olhando ali para nossa disciplina emocional, espiritual, até pensando que Saturno, ele vai, no final do mês, ele vai ingressar em Áries. Então, ali, últimos momentos da gente olhar para essas questões que dizem respeito à forma como a gente se estrutura, como a gente se disciplina nas questões emocionais. Então, penso que pode trazer essas questões e, e ter, às vezes, até um aprofundamento mesmo, assim, nessas questões de como a gente tem lidado com as nossas emoções, com essas fugas da realidade, com a nossa autossabotagem, sabe? Acho que é isso para o céu do dia de hoje, gente. E hoje eu vou tirar uma carta do tarô de tema para o dia de hoje, para a gente entender do que se trata do dia de hoje. E essa carta que saiu, o 8 de ouros, eu acho muito conectada com o signo de Virgem, com a lua em Virgem, que vai falar muito dessa dedicação, desse esforço com o mínimo, com os detalhes. Então, eu vejo que a energia de hoje está bem nesse sentido da gente trazer essa presença, essa atenção, até pensando que essa quadratura com Júpiter às vezes traz esse excesso de estímulos, então a gente conseguindo focar no que a gente está fazendo momento a momento, e quando a gente está presente, quando a gente está focada, a gente tem ideias do que pode ser aprimorado, do que pode ser aperfeiçoado, e vira uma espécie até de meditação quando a gente se conecta com o que a gente está fazendo, né? Então, às vezes até traz muito esse prazer também, porque a gente está ali de corpo inteiro. Então, eu vejo que o dia ele tem essa potência, né, dessa melhora, desse aprimoramento. Então, focar muito em estar conectada com o corpo, com as questões materiais, com o que precisa desse olhar mais detalhista, sabe? Então, é isso para o dia de hoje e amanhã a gente fala mais. Até amanhã.